Gravação em andamento, show de bola, tá rolando. Então é isso. A gente vai fazer o aulão hoje de React. Eu pensei em fazer ele 3 dias, tá? Então, porque assim, não é tanto conteúdo para você aprender, tipo, de início. E como o Joab precisa do intensivão para começar para ontem, digamos assim, então eu pensei, cara, vamos dar uma pincelada ali por cima. Não é algo muito aprofundado, né? A gente vai estar passando ali por cima, vendo alguns conceitos, coisas que são essenciais, digamos assim, que tipo não tem como tu sobreviver no React sem saber disso. Então a gente vai estar passando por alguns pontos. Como eu dividi a aula em 3 dias, pelo menos três, né? Então esse foi o conteúdo que eu selecionei para passar hoje, tá? Se a gente vê no andamento da aula que está ficando muito pesado e está dificultando o entendimento, a gente pode prolongar para mais dias, certo? Isso aí vai depender do feedback de vocês. A qualquer momento, quem tiver dúvida, pode ô, Jonathan, tal, pode falar aí, não tem problema nenhum, desmuta e pergunta, ou então coloca no chat, eu vou deixar o chat aberto aqui de vez em quando eu vou dar dando uma olhada, tá? E aí a gente vai seguir dessa forma. Então, introdução ao React, a gente vai ver o que é o React, aí aqui tem a criação de apps convite, CRA. O CRA a gente, cara, eu vou passar por cima ali e dizer o que é, mas só para adiantar para vocês, isso aqui já está depreciado, nem a própria documentação do React recomenda mais, tá? JSX, Virtual DOM e componentes e renderizações condicionais. Acho que já é um bom começo para a gente ter ali uma noção mínima do React, tá? Para uma primeira aula eu acho que é um conteúdo ok. E como eu falei, vai depender do feedback de vocês. Se vocês acharem que está indo muito rápido, ô Jonathan, não entendi isso aqui, volta um pouco e a gente vai ajustando, tá? Eu vou presumir que todo mundo que está assistindo tem um conhecimento mínimo de JavaScript, tá? Se você não tiver entendendo, aí pergunta alguma coisa relacionada, que aí a gente pode dar uma leve pincelada, tá? Mas eu estou partindo do princípio que você sabe no mínimo ali alguma coisa de JavaScript, lidar com arrays, né? Tem uma noção mínima ali da sintaxe do JavaScript, porque isso é essencial para você conseguir trabalhar com React, tá? Então, o material que a gente vai usar como base, vou dar início aqui ao startzinho aqui do cronômetro aqui que eu tinha esquecido, que é o tempo da aula, né? O conteúdo que a gente vai usar vai ser esse repositório aqui do Alisson, tá? O Alisson foi quem disponibilizou esse material pra gente. É um conteúdo que está público, então eu vou lançar esse link aqui no chat da Cal. Quem quiser acompanhar esse conteúdo depois, fica à vontade, só olhar lá, é um repositório público, tá? Do Alisson. Ele que é um dev senior daí da Forja, disponibilizou esse conteúdo, a gente vai seguir o conteúdo dele, tá? Aqui ele colocou como um roadmap front-end, mas a gente vai focar só no React, já que é o intuito da aula é falar sobre React, tá? Então, esse material dele é escalado aqui de semana 1 até a semana 6, ele está 100% em inglês, tá? A gente vai usar o material assim mesmo em inglês, vou fazer a tradução para vocês. E o material que a gente vai usar vai ser semana 5 e 6, tá? Porque daqui para trás, a semana 4, da 1 a 4, elas são conceitos básicos do JavaScript. Como eu falei, eu vou partir do pressuposto que essa parte todo mundo já sabe, tá? Então, a gente vai começar aqui da semana 5 na segunda-feira, certo? Então, começando aqui, né? O que é o JavaScript, instalação e estrutura do projeto. Então ele coloca aqui que é uma biblioteca, né, JavaScript, aonde é usada para construir interface e é muito particularmente usada para single page applications, né, que é a famosa SPA. São páginas estáticas, né, de uma única página, onde você navega e tudo é numa única página. Ela tem a navegação, mas tudo acontece numa página única. Ela foi desenvolvida pela Meta, né, vulgo Facebook, e foi desenvolvido para eles trabalhar lá internamente, depois virou um framework, né, mundial e etc. Todo mundo já conhece aí bastante o React. É uma das principais ferramentas de front-end usada. Existem outras alternativas, mas hoje a gente vai estar focando aqui no React, que é basicamente a mais conhecida e a que eu trabalho hoje, né? Eu trabalho com React, vai fazer 2 anos aí. Então, beleza. Aqui ele está colocando aqui, ó, features do React, né? É baseado em componentização, a arquitetura é baseada em componentização, aí tem essa parte aqui do Virtual DOM e eficiência em renderização, um caminho de fluxo dos dados, a sintaxe do JSX
e um vasto ecossistema, né, de bibliotecas e ferramentas para isso. Então, tipo assim, são coisas que são atreladas, né? Um dos motivos do porquê o React é bastante utilizado, pelo fato de ter uma estrutura bastante componentizada, organizada e há quem diga que não é organizado com base em outras bibliotecas, mas assim, se você for comparar fazer um projeto do zero usando apenas HTML, CSS e JavaScript puro, você vai ver que fica um pouco mais confuso aqui, você consegue distribuir bem mais e organizar bem mais sua aplicação, tá? Então já você consegue ter essa componentização e uma arquitetura melhor. Ele coloca aqui também que tem essa questão do Virtual DOM e uma eficiência melhor na renderização, que vai te ajudar, né? Dependendo do framework que tu tiver, vai ter outros benefícios, né? Como, por exemplo, SEO e tal. Uma coisa que ele colocou aqui que eu acho legal é essa daqui, ó, um vasto ecossistema de frameworks, né, bibliotecas e ferramentas. Cara, isso aqui eu acho que assim é o divisor de águas para quem for trabalhar com front-end, né, usar o React, porque você encontra muita coisa. Se você vier aqui, você der um Google e pesquisar por NPM e você vier aqui na Home, você vai achar tanta ferramenta para trabalhar nos teus projetos que assim, é praticamente impossível tu não conseguir fazer alguma coisa no front-end usando React, sabe? Então, isso aqui eu diria que é das coisas do porquê que o React é tão utilizado, tá? Aí ele vai começar aqui no setup, ele usa aqui o Vite, mas como está mostrando aqui tem também o CRA. CRA é de Create React App. Como eu falei, né, anteriormente, isso aqui Ô, já foi Jonathan, dá depreciado. uma segurada aí que eu acho que a internet vacilou um pouco. Opa, Tá, caiu a qualidade aqui, a gente não tá conseguindo ver direito. Eu achei que era a minha, tava até deixa eu... mexendo Tá, aqui. se volta e meia isso acontecer, vocês falam novamente que aí eu tento modificar aqui, tá? Olha se melhorou, se não eu fecho aqui a live e volto de novo. Acho que é bom tu dar uma fechada aí. Tá igual ainda. Tá É melhor igual. fechar e abrir de novo. Tá, fechou. Perfeito. Se acontecer novamente, Boa. pode interromper, tá? Não, porque é melhor porque o Patrick tinha colocado ali no chat, mas eu não tinha visto ainda, né? Então, beleza. Eu vou acompanhar aqui, vai lá, qualquer coisa a gente fala. Tá bom, show. Como eu falei, o CRA, né, o Create React App, era a maneira tradicional de criar uma aplicação em React antes. E ele foi, digamos, depreciado, né? O próprio React desencoraja você a usar o CRA para criar uma aplicação em React. E hoje a gente tem as duas principais alternativas do mercado. Existem outras? Existem. Mas as principais do mercado que eu já deixei até aberto aqui são essas duas. É o Vite e o Next. Vite, Vite, enfim. Vai como você achar melhor. Tem gente que chama de Vite, tem gente que chama de Vite. Elas são ferramentas que você usa para desenvolver e criar uma aplicação com React, né? Então, a mais famosinha delas, provavelmente você já deve ter ouvido, é o Next. E a outra mais famosa também é o Vite. São as duas que é mais usadas. Existem diferenças entre elas, mas a gente vai abordar em outras aulas. Hoje a gente vai ver aqui com o Vite, que é o mais comum. Normalmente todos os cursos que vocês forem fazer, que são para iniciantes, ele vai começar com o Vite, tá? Porque o Next, ele já é bem mais completo em termos de melhorias, digamos assim. Então ele traz muitas coisas novas para o React, ele traz muitas funcionalidades, inclusive opina bastante em relação à arquitetura, nomenclatura de arquivos. Então tudo isso seria, digamos que, dificuldades iniciais que talvez não facilitasse tanto no entendimento a uma primeira vista. Então, por conta disso, a gente vai começar usando o Vite, tá? Então, esses comandos que ele dá aqui, ó, npm create vite @latest, já são comandos aqui para você criar um projeto usando o Vite, tá? A gente vai usar aqui um templatezinho aqui do próprio Vite, aqui faz parte da CLI dele, aqui é o nome da aplicação, né? Você pode colocar qualquer aplicação, pode ser My Batata 123 App, não importa. Você coloca aqui, enfim, ele vai fazer com o nome. E aqui ele vai usar um templatezinho já aqui usando o TypeScript, tá? Então a gente vai usar esse mesmo comando. Ele vai usar o npm, você fica à vontade, se você gosta de usar npm, yarn, pnpm,
Você usa o gerenciador de pacotes que você achar melhor. Vamos abrir aqui uma nova janela. Vamos abrir o terminal. Vamos copiar esse comando aqui, ó. Esse comando é simplesmente... Esse aí é o Vite, é? É, Tu o baixou? Vite. Isso. A gente vai usar ele só para iniciar o projeto. Esse comando aqui, você não precisa saber exatamente, mas basicamente é isso. Ele vai criar, usando o Vite, na última versão, que é a versão latest. Aqui é o nome da aplicação. E aqui a gente está declarando que vai usar um template do próprio Vite usando TypeScript, tá? Então aqui, ok. Vou dar um Y. Ele vai perguntar aqui qual é a tecnologia que a gente vai usar. No caso aqui eu vou usar React, porque como eu falei... Cadê a tela? Aqui. A gente vai estar usando o Vite, mas como vocês podem ver, o Vite constrói em várias outras aplicações, né? Então, não necessariamente apenas o React. Então, aqui a gente vai selecionar aqui o React. Vou usar esse TypeScript mais CWC. Pronto. Ele criou aqui a nossa aplicação, né? E eu posso fazer aqui um CD My React App. E ele vai mostrar pra gente a nossa aplicaçãozinha aqui. CD My React Ô, App. Jontas, o Oi? que é esse SWC aí? Cara, esse SWC aqui eu não lembro. Se você conseguir me ajudar aí, porque definitivamente eu não lembro mesmo do que é. Basicamente ele é um compilador lá. Ele transforma, sei lá, o JavaScript em outra. Pra rodar no navegador, basicamente. Só que aí isso aí é um template diferente. Em teoria, isso é pra deixar mais rápido, mas traz umas diferenças também. Ah, entendi. Boa. Obrigado aí, porque eu definitivamente eu não me lembrava mais. Bom, beleza. A gente rodou aqui o comandozinho lá que ele deixou para criar a nossa aplicação, tá? Ele já gerou um boilerplatezinho aqui com... Cadê a nossa telinha? Pronto. Aqui, ó, uma estrutura básica, certo? Vou jogar ele mais pro meio da tela aqui. Tá dando para enxergar? Tá pequeno? Tá... Como é que tá aí para vocês a visualização disso aqui? Tá ok? Tá de boa aqui. Pra mim tá de boa. Tá, beleza. Pra mim Um zoom também. melhoraria aí. Um zoom melhoraria. Tá, vamos... Aí. E agora? A miopia é foda. Show, né? Beleza. Aqui ele Tá de vai boa. mostrar também, ó, uma arquiteturazinha básica. Aqui você vai ver bastante dessa forma aqui em documentações, tá? Mas eu vou discorrer aqui com vocês. Vamos fazer isso juntos, né? Ele dá aqui alguns arquivos. Para quem nunca mexeu com o React vai ficar meio perdido, né? Tipo, ó, ele tem um vite-config, tem tsconfig, tem readme, tem package.json, tem um monte de gambiarra aqui, a gente vai entender tudo o que é isso aqui, tá? O primeiro deles é essa pasta public. Essa pasta public, como o próprio nome sugere, ela é uma pasta pública. Então ela vai ser uma pasta que ela vai vir em todo projeto, tá? Normalmente todo projeto React você criar, ele vai vir com essa pasta public, porque ela é uma pasta estática que você consegue acessar recursos externos e adicionar. Normalmente ela vem aqui com fotos, anexos, né, que você consegue usar. Ele vai ter essa source, que a gente vai pular ela por enquanto, porque ela tem bem mais coisas aqui. E aí ele vem esses outros arquivos que eu diria que são arquivos de configuração, tá? Configuração do próprio Vite, do TypeScript, que é o que a gente está usando aqui, né? Aí tem o readme aqui do projeto, que é só aquele boilerplatezinho lá que seria a apresentação. É isso. Package.json, para quem nunca viu, a gente vai estar passando aqui rapidinho. O package.json basicamente vai ser o arquivo que vai guardar o nome e as versões de todas as dependências que teu projeto tiver. Então, o projeto ele vai precisar de microdependências, digamos assim, né? Então, ele não funciona sozinho, ele usa várias ferramentas e soma elas para construir o todo, né? Então, ele basicamente vem com essas aqui, tá? Então, aqui pode ver que ele é dividido em dependencies e dev dependencies. A diferença entre ambos é bem o que o próprio nome sugere. Aqui são dependências do projeto, que não importa se você está em ambiente de desenvolvimento ou ambiente de produção. Isso aqui são... Bugou de novo aí a imagem. Bugou de novo? Boa. Fechar aqui e abrir novamente. Vamos lá. Show. Valeu. Boa. É isso aí. Então, as dependências são
as ferramentas que vão ser usadas, independente do ambiente, né? Você tiver em desenvolvimento ou em produção, isso aqui vai ser necessário, tá? Para o projeto rodar. E essas aqui que ficam em Dev Depends são dependências que elas são usadas apenas em ambiente de desenvolvimento, tá? Então, no ambiente de produção, isso aqui é descartado, ele não usa, certo? Aqui essa parte são as de scripts, é o que ele vai rodar para executar algum comando. Então ele tem aqui o dev, o build, o lint e o preview. Vamos focar nos três principais, que são esses aqui, né? Que o dev é basicamente para tu rodar o projeto e fazer ele funcionar na tua máquina. O build é para tu gerar uma versão... Como é que eu posso explicar isso aqui? Você vai gerar uma versão onde ele vai buildar a tua aplicação e vai compactar ela para uma versão publicável, né? Uma versão onde a web consiga consumir esses arquivos e transmitir para a web essa tua aplicação. Então ele vai pegar todos os arquivos, nesse caso a gente está usando TypeScript, então ele vai fazer o bundler ali, né? Se é que é essa palavra que a gente pode usar, para transferir os teus arquivos de TypeScript para JavaScript, que é o que o navegador consegue interpretar, e aí ele com essa pasta desse jeito, né, compactada dessa forma, você consegue publicar e fazer tua aplicação rodar em ambiente de produção. E o lint seria para corrigir problemas de lint mesmo aqui no código, certo? Normalmente são os comandos mais utilizados. Aqui são questões de versão, nome do projeto, né? Coisas mais configuráveis, digamos assim. Então é um dos arquivos mais principais que você vai trabalhar. É o package.json, indiretamente, né, através da instalação de dependências e etc. Aqui, se vocês olharem, a gente tem um arquivo HTML, tá? Essa já começa a ser a primeira diferença entre você criar um projeto usando o Next, por exemplo, né? O Next ele não te dá um arquivo HTML, enquanto o Vite ele te dá. Quem já estudou JavaScript puro sabe que no JavaScript você consegue manipular arquivos HTML usando o DOM. Borrou de novo? Borrou de novo. Boa. Tentar botar no modo de leitura em vez de Como que deixar mais como que eu faço isso? Deixa eu ver aqui. Na hora de tu escolher tua tela, tu vai ter uma opção lá de tipo de escrita. Vê se tem para botar para leitura. Tipo de Como escrita, tu tá fazendo uma coisa, deixa eu ver, compartilhamento. deve estar alguma coisa suave. Nas opções. Taxa de quadro, avançada, opção prévia, notificação. É qualidade da string. Aí tu bota leitura. Faz o seguinte. Se compartilhar não tem como mostrar, né? Calma aí. Aqui assim, mais ou menos. Deixa eu ver se eu Mostra aí pra ver se eu consigo reproduzir. Tela aqui. errada, peraí. Ixi, vazou. O cara tá assistindo um dorama aí. Fez, até Vazou o nudes aí. Peraí que eu tô abrindo ele aqui. Aqui, ó. Tu vai abrir aqui. Mas tu tá usando o navegador, João? Tipo, qualidade, tu vai pegar e vai apertar aqui, vai ter uma tipo qualidade aqui. Consome menos RAM, né? Quality. Aí tu vai escolher, é porque eu não tô conseguindo mostrar agora essa opção. Nem mudar, porque eu não consigo mudar no Linux. Mas tu vai aparecer uma opção, um quadradinho. Acho que mudando tu aparece, pô, pra tu. Tenta mudar aí. Alterar a transmissão. Alterar a transmissão, lá em cima. Aí. Aperta o que tu tá compartilhando. Mandei um print ali também, Jonathan. Na hora de compartilhar, ele tem uma opção. Qualidade do stream. É isso aí mesmo. Aí Stream tu bota quality. embaixo, a leitura. Bota de baixo, leitura. Como tu não tá movimentando tanto a tela, a leitura vai ficar melhor, tá ligado? Acho que tem mais opções ali. Clica aí, Gilmar. Não tem. Não Não tem. tem. Não Tenta tem. fechar a live. Fecha a live e abrir novo. Aí vai aparecer. Isso, começa a compartilhar do zero de novo. Notifique seus amigos, taxa de quadro, resolução, personalizada, compartilhamento. Já tá em HD ali, né? Você tá compartilhando uma tela toda ou uma aplicação? Acho que é aqui, achei, eu acho. Compartilhamento, aí tem texto mais claro, tipo isso. Vamos ver se é Isso aí. Vamos ver se é isso. Olha se melhorou aí pra vocês. Quer dizer, a qualidade talvez não fique das Uhum. melhores, né? Mas vamos ver se... Melhorou bastante. Tá boa, tá zero bala. Pronto, show de bola. Vamos recapitular aqui então. Pra galera que começou estudando JavaScript puro, já deve ter estudado bastante sobre DOM,
né? Onde você consegue manipular o HTML através do JavaScript, né? Então era muito comum a galera fazer isso das antigas. Tem até libs que usavam isso nas antigas ferramentas como o jQuery, que a sintaxe era bem semelhante ao JavaScript puro. Você manipulava os arquivos chamando, normalmente a galera chamava ou por nome da própria tag, ou usando um ID, ou usando uma classe. Não importa muito como que tu vai fazer, mas tu consegue captar um elemento do HTML lá no JavaScript e manipular valores, inserir propriedades, etc. O que o React vai fazer por baixo dos panos, utilizando aqui o Vite, é basicamente isso, só que de uma forma mais automatizada, né? Aí a gente entra aqui no conteúdo do Virtual DOM, tá? O que vai acontecer aqui por baixo dos panos? A gente vai vir aqui para cá e já pincelar tudo junto, tá? Senão a gente vai acabar perdendo muito tempo. Então o que acontece? Se vocês perceberem, esse HTML, ele é uma estrutura muito simples. Ele tem apenas 13 linhas, ele tem só o head aqui, o body. O body tem dois elementos dentro aqui, ó, onde ele chama o script, que é exatamente do main tsx que está aqui dentro da pasta source, tá? E ele tem uma div vazia, né? Essa div vazia é exatamente aonde o conteúdo que a gente gerar no nosso React vai ser injetado aqui dentro, tá? Exatamente como você faria com JavaScript puro, só que aqui o React vai fazer isso automaticamente, entre aspas, a gente pode dizer, né, pra gente, tá? Então, vindo aqui na pasta source, a gente tem mais uma pasta de assets, que normalmente é onde tu coloca imagens, né, anexos, etc. A gente vai ter aqui um index CSS, app CSS, que são para estilizações. Aqui, como ele já traz um boilerplatezinho, então ele já vai vir com algumas coisas pré-configuradas aqui pra gente, tá? Em termos de estilização e tal, para mostrar um preview pra gente. Ele tem uma tipagem aqui, certo? O main TSX... Eu tenho uma dúvida, Jonathan. Fala, manda. Como as pastas estão aí dentro, onde que ela fica na tua máquina? Ela fica assim? Onde é que ela vai virar uma pasta só no final? Como é que é? Cara... Porque normalmente a gente faz isso na mão, né? A gente vai lá, cria uma pasta, Isso. Assim, CSS, outra para HTML. O primeiro comando que a gente rodou lá do Vite foi criar o projeto, né? Quando ele cria o projeto, exatamente essa estrutura de pastas e esses arquivos ficam aonde onde eu instalei o projeto. Exato. Aqui no caso eu coloquei user, PC, aí tem my React app. Se eu for aqui, ó, Entendi. user, computador, C, usuários, PC, aí pronto, aqui. Então aqui é para ter, aqui ó, my React app. Se eu abrir, ó, tá aqui, ó, public, src, exatamente, ó. Entendi. Entendeu? Beleza. É porque senão tu ia terminar o projeto, a gente... Pô, e cadê? Aí fica. Não, é isso aí. Então, beleza. Então, aqui, ó, basicamente, o que esse main aqui vai fazer é um arquivo que você praticamente nunca vai mexer, tá? Ele vem dessa forma e ele fica assim até o fim do projeto, na grande maioria das vezes. Basicamente, ele tem aqui esse strict mode. Ele vai... Vamos lá, vamos tentar pincelar aqui de uma maneira bem legal, ó. Ele tem esse create root, onde ele vai fazer exatamente o que a gente faria no JavaScript puro, ó. Ele pega o document get element by ID e ele pega o root, que é exatamente a div lá que a gente tem no HTML, tá vendo? Então ele vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar isso aqui e dentro dele eu vou renderizar isso aqui, que é a nossa aplicação, certo? E aqui começa uma estruturazinha aqui, ó, que ela é um pouco familiar. Se você olhar, ele é semelhante a tags HTML, que isso aqui é o JSX e já a gente chega nele, certo? Segura aí por enquanto isso aqui. Esse strict mode aqui, a grosso modo, que eu posso dizer para vocês, é um recurso que o React te dá para ele fazer uma renderização dupla das páginas, né? Para você ver alguns comportamentos e testar algumas coisas, ver se algo está se comportando da maneira devida, tá? Se você comentar ele, tirar ele aqui, não vai influenciar em nada no teu desenvolvimento, tá? É mais um recurso de ajuda, de auxílio, certo? Então, beleza. O arquivo principal que a gente vai mexer aqui, no caso, vai ser o app, né? Se a gente for ver, John, tá dando um monte de erro. Por quê? Porque lembra daqui do package.json? Ele tem várias dependências e a gente não instalou elas ainda, né? Vamos fazer isso para parar esse monte de erro aí e a gente conseguir enxergar bem os arquivos.
comando que eu rodei aqui foi a abreviação de npm install, né? Que seria de Node Pack Manage Install. Ele vai pegar todos esses nomes que estão aqui nas dependências e dev-dependências e vai instalar no nosso projeto, tá? Então ele vai criar essa pasta chamada Node Modules, onde ele vai pegar todas essas dependências e vai instalar elas aqui. Então se a gente vê, ó, ela é gigantesca, tá? Então normalmente é uma pastazinha que ela vai ter agora, todas essas dependências elas estão na nossa máquina. E agora sim, se a gente abrir aqui os arquivos, ó, veja que todos aqueles erros sumiram, tá? Não existem mais. Tudo bem. Então, como eu falei, o app é basicamente o arquivo que a gente vai trabalhar. O index.html a gente esquece, tá? E como ele já veio com um templatezinho, a gente já consegue rodar. Por mais que a gente não saiba muito bem o que está acontecendo ainda, se eu rodar aqui um npm run dev, a gente já vai ver que o nosso projeto está rodando aqui na localhost 5173. Se a gente abrir aqui, tá aqui, ó. Ele tem um countzinho aqui, ó. A gente consegue contabilizar, ó. Ele avança e tal. Então ele está rodando aqui já. Se você fez esse passo a passo aqui comigo, você já tem sua primeira aplicação rodando, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, ele tem esse nome aqui, Vite React. Se eu vier aqui trocar, colocar um batata 123 e salvar isso aqui, tá aqui, ó, batata 123, certo? Então a nossa aplicação React já está funcionando, certo? Vamos lá, ó. Aqui sintaxe JSX. Beleza. Como eu falei lá no início, eu espero que quem esteja assistindo tenha uma noção mínima de JavaScript, porque algumas coisas aqui já são muito familiares, né? Se eu comentar essa parte aqui, ó, deixa eu pegar esse trecho de código, jogar aqui para baixo. Na verdade, eu vou abrir um arquivo vazio, vou jogar ele aqui e vou remover isso aqui, ó. Pronto. Essa estrutura aqui, ela é muito familiar para quem vem do JavaScript, porque isso aqui é uma função, como qualquer outra do JavaScript, tá? A diferença, se você perceber, é que aqui no return, ao invés de estar sendo utilizado chaves, ele está usando parênteses, né? Você, poxa, que diferente e tal. Isso aqui faz parte do JSX. Eu acho que está no escopo da aula a gente vê a diferença, exato, entre HTML e JSX. Aqui, a gente começa a entrar na sintaxe de como o JavaScript, o React funciona, tá? Digamos que assim, você vai criar uma aplicação, você usa normalmente, né, quem vem lá do início, HTML, mais CSS, mais o JavaScript. Só que aqui é um arquivo, aqui é outro e aqui é outro. Então você criaria um projeto onde você teria no mínimo 3 arquivos para ter a tua aplicaçãozinha ali rodando, certo? O JSX, digamos que eu poderia entrar em detalhes que o JSX é uma mistura do JavaScript com XML, não sei o que, mas vamos de uma maneira bem simples aqui para a galera entender, tá? Basicamente é como se tu tivesse pegado tudo isso aqui, jogado no liquidificador e no final ele vai dar isso aqui, JSX, tá? Jogou tudo no liquidificador. Se você olhar, se a gente estiver usando um Tailwind da vida, né, que é para estilizar, que seria uma alternativa ao CSS, a gente conseguiria até colocar aqui dentro, usando essas classes, a nossa estilização. Como, por exemplo, aqui ele sugeriu esse BG Red 500. Seria adicionar um background color e passar uma cor vermelha aqui para ele, tá? Então, tipo assim, se você ver, a gente misturou tudo aqui. Aqui tem HTML, teria, entre aspas, CSS e tem o JavaScript tudo junto. Isso é o JSX, a grosso modo, tá? É a maneira que o React trabalha. Fica mais fácil. Ao invés de tu criar 30 arquivos para fazer uma coisa, tu faz tudo num só, certo? Então aqui eu estou importando. Aqui são os imports, tá? Qual que é a diferença? Tem dois aqui. Tem um que usa chaves e tem um que usa essa sintaxe aqui que ele chama de direto nome. Qual que é a diferença entre ambos? Porque na maneira quando tu vai exportar, se você, obviamente, como eu já repeti, né? Se você já tem uma noção de JavaScript, você sabe que você consegue fazer o export das funções, das constantes e qualquer coisa que você tiver no JavaScript. Dessa forma, export e coisa aqui. Deixa eu comentar essa linha. Dessa forma, ou você pode fazer um default
dessa forma, certo? Se você exporta como default, o arquivo vai presumir que esse é o único elemento que está sendo exportado dessa página. Então, como ele, em teoria, é para ser o único, então você pode chamar ele desse jeito aqui, chamando direto pelo nome, tá? Então, você está importando aqui, por exemplo, o React Logo D, e aqui é o caminho. E dessa forma aqui, você estaria, né, mais uma vez fazendo referência ao JavaScript puro, desestruturando do arquivo, né? Então, se eu tiver aqui apenas um export, eu estou declarando que aqui eu posso ter isso e posso ter mais outras coisas sendo exportadas desse arquivo. Logo, quando eu for importar ele num outro arquivo, eu tenho que chamar ele nessa sintaxe aqui. Porque aqui seria como se eu estivesse dizendo assim, olha, lá vai ter bastante coisa, mas de lá eu só quero isso aqui. Que é o caso aqui, por exemplo. Se eu der um vírgula, espaço, Ctrl espaço, pode ver que tem muito mais outras coisas aqui que eu posso trazer daqui do React, tá vendo? Então, basicamente, essa é a sintaxe que você usa para importar arquivos aqui. Não se preocupa muito com isso, porque quando você começar a criar os nossos componentes aqui, que a gente vai chegar mais à frente, no React, tem uma maneira bem simples de você fazer isso, que é basicamente, por exemplo, eu vou excluir essa importação aqui, ele vai dar um erro dizendo que está faltando um import, eu vou dar um Ctrl ponto, e ele vai me sugerir, aqui ó, você quer importar do React? Se eu clicar aqui, ele já faz o import automático, tá? Então tu não precisa ficar fazendo isso aqui na mão. A própria IDE, né, eu estou usando aqui o cursor. Opa! Qual foi o atalho que você usou aí? Foi o Ctrl ponto. Beleza, obrigado. Ctrl ponto, tá? Eu estou usando o cursor, mas tanto faz. Você pode estar usando Sublime Text, você pode estar usando o VS Code. Eles vão ter utilitários assim para te ajudar a fazer esse tipo de coisa, tá? Nesse caso aqui eu usei o atalho, mas se eu não quisesse usar o atalho, eu poderia clicar com o botão direito. Eu acho que tem aqui também, né? Deixa eu ver. Eu acho que tem uma lâmpadazinha que aparece aqui, não lembro. Eu acho que No era VS Code tem uma opção Quick Fix, né? aqui, Não ó. sei como que era em Quick português, Fix. é esse aí, Quick Fix. Isso. Mas eu prefiro o atalho, eu me acostumei com ele. São dois atalhos que eu costumo usar bastante, que é o de import, que é esse, que é o Ctrl ponto. E tem outro que eu gosto bastante, que é esse que eu referenciei aqui. Lembra que eu falei que aqui, por exemplo, do React eu posso importar muita coisa, né? Então se eu der um vírgula, espaço e der um Ctrl espaço, ele vai abrir essa telinha aqui, essa caixa de diálogo, que vai mostrar tudo que eu posso importar desse mesmo lugar. Então isso vai servir para qualquer coisa praticamente que tu tiver trabalhando aqui no React, tá? É muito bom esses dois atalhozinhos aqui, certo? Então, beleza. Aqui, galera, nada de diferente de que você já sabe do JavaScript puro, tá? Aqui a gente tem basicamente a exportação. Deixa eu descomentar essa linha aqui. Pronto, show de bola. Voltamos ao original, certo? Aqui basicamente a gente tem uma função que ela tem aqui uma constante. Mais pra frente a gente vai entender o que é isso aqui, tá? Por enquanto, só entenda que é uma constante, uma variável, certo? Que retorna alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Literalmente já o HTML da página, né? Então, se você mexeu com HTML puro, é a mesma coisa de você pegar, construir com HTML puro, dar um Ctrl C e jogar aqui, ó. Jogou aqui, acabou, tá no jeito. Tem algumas sutis diferenças, né? No HTML puro, se a gente for ver aqui, ó, vou abrir esse arquivo aqui. Se a gente for ver, eu vou colocar ele lado a lado, tá? Se a gente for ver, ó, tem essa div. Se eu clicar aqui e colocar um class, class, ele vai ter um class que eu consigo colocar, mas veja que é apenas class. Como class é uma palavra reservada do JavaScript, eu não consigo usar ela aqui. Então aqui ele vai nomear para class name, tá? Então assim, tem umas sutis diferenças que no início pode ser meio confuso, mas que no dia a dia que vocês forem trabalhando com o React vai ficando bem tranquilo e vocês vão se acostumar bastante com isso, tá? Não vai ser um problema. Por quê? Porque, por exemplo, aqui ele tem essa classe aqui, vamos pegar esse P aqui que está sem nada. Se eu vim aqui colocar um CL, ele já me dá aqui, ó, a opção que é class name, tá? Então você não precisa ficar memorizando que tem que ser class name. Você só precisa lembrar que, eu quero adicionar um class, mas não tem class, é class name, acabou, é isso aqui, certo? Então, show de bola. Até aqui, alguma dúvida? Não, senhor. Eu tô de boa, mano. Tá de boa até aqui, né?
Então, vamos prosseguir para nós ganhar tempo. Então, ok. Se vocês perceberem, como eu falei, a principal diferença que a gente tem aqui do JavaScript puro é exatamente isso aqui, ó, que a gente começa a ver uns negócios doidos, né, digamos assim, que é porque a gente está retornando algo numa função JavaScript, porém ela, ao invés de ser com chaves, ela está sendo com parênteses, né? Isso aqui, quando você vê dessa forma, é porque, vamos entender dessa maneira, não é o ideal, né, mas assim, é só a nível de entendimento, para ficar mais simples o aprendizado, tá? Sempre que no JavaScript a gente abrir parênteses aqui, no JavaScript não, no JSX, a gente for abrir um parênteses assim, normalmente é que você vai injetar um HTML aqui dentro, tá? Então você vai usar essa sintaxe aqui mesmo do HTML. Abrir uma tag, fechar, exatamente igual é no HTML, tá? Então, se eu for usar uma função aqui normal, primeiro que eu nem preciso usar esse final com X aqui, tá? Como eu estou usando TypeScript, a extensão fica TSX. Se fosse JavaScript puro, era JSX, tá? É a mesma coisa. Vamos lá. Então, a estrutura aqui do que é o HTML puro não muda absolutamente nada, tá? Nada. Você vai usar isso, só o nome aqui que eu falei, né? Como, por exemplo, o class que vai mudar e vai ser class name. Fora isso, como vocês podem ver, a estrutura aqui do HTML é exatamente como é no HTML puro, tá? Então, para trazer essa comodidade, né? A pessoa que já trabalhou com HTML puro, a curva de aprendizado para isso aqui, cara, é simplória demais, entendeu? A única coisa que provavelmente, se você nunca viu e deve estar achando estranho agora, é essa tag vazia aqui, né? Basicamente, ela vai ser o que o React chama de fragment, tá? No React, tem algumas regrinhas que você tem que seguir, né? E uma delas é que todo elemento ele tem que ter um elemento pai por volta dele, tá? Então, por exemplo, aqui, se você olhar, essa div ela só engloba isso aqui. Esse texto ele tá solto, né? Essa div ela engloba isso aqui e esse parágrafo ele tá solto. Então, o que está englobando aqui todo esse contexto é exatamente esse fragment, que é exatamente, digamos que ele é uma representação de uma div, mas ele não tem peso semântico, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia muito bem ter colocado uma div. Só que, qual que é a diferença de eu colocar aqui uma div vazia e eu colocar um fragment? O fragment, ele não vai ser jogado lá no Virtual DOM. Então, quando o React pegar esse HTML aqui e for injetar dentro dessa nossa div aqui vazia, ele vai fazer o seguinte, ele vai desconsiderar isso aqui, tá? Aqui a gente está usando só porque, de fato, a gente precisa ter ela. Ó. Eu vou remover e veja que a gente começa a ter erros aqui, tá? E a gente vai ver esse erro, ele está dizendo o seguinte, olha, a expressão JSX precisa ter um elemento pai, né? Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou vendo que tu injetou um HTML ali, mas não tem algo englobando eles. Ele está cru ali, solto, e ele precisa desse algo englobando eles. Então, se você não quiser jogar uma div vazia, você manda um fragment aqui e boa, entendeu? Vou consertar aqui, deixar do jeito que estava. E é isso. Acabou. Certo? Chegamos aqui nessa parte. Vamos ver o que ainda tem de conteúdo aqui para hoje, que ainda tem bastante coisa, né? Componente, props. Nossa, é bastante coisa mesmo, hein? Vamos lá. Show. Aqui, galera, a gente tem, digamos que o nosso primeiro componente, tá? O componente, ele basicamente vai ser um arquivo desse, que você vai ter uma função, que ele vai retornar o nosso querido HTML aqui, certo? Como que ele está fazendo a estilização aqui, Jonatas? Veja que ele tem esse app.css, que ele está bem aqui, ó. A estilização aqui, cara, isso aqui é o HTML, o CSS padrão que você já conhece, tá? Você cria a classe, coloca aqui, ó, bghead500. Se eu vier aqui, pronto, nessa div aqui eu coloquei, ó, bghead500. Se eu salvar isso aqui, porque ele está sendo importado aqui, né, para ser usado, e eu voltar lá, ó, tá vermelho, tá vendo? A gente alterou. Então a gente tá usando CSS puro mesmo para fazer nossa querida estilização, tá? Então vou remover isso aqui, salvar, vamos voltar do jeito que estava. Vou tirar esse bghead500 e boa. Show.
Beleza, aqui a gente tem o nosso primeiro componente. Jonathan, e se eu quisesse que isso aqui... Vamos criar um novo componente aqui, ó. Normalmente a gente vai fazer assim, ó. Criar uma nova pasta. Components, certo? E a gente vai ter aqui o nosso... Deixa eu pensar, o nosso counter. Novo arquivo. Vai ser o counter.tsx. E a gente vai fazer o seguinte. Você pode usar... atalhos, né? RectFC, ele vai criar aqui, ó, um boilerplatezinho, ou você pode criar do zero mesmo, né? Então, export function, ele já está sugerindo ali, né? Vamos pegar a sugestão dele aqui, ó. Basicamente isso. A gente ganha tempo. Então, é uma função, eu estou exportando uma função chamada counter, lembrando que, como é um componente, a gente obrigatoriamente tem que colocar ele camel case, tá? Primeira letra do componente ele tem que ser maiúscula. E a gente vai pegar esse trecho de código aqui. Jonathan, Opa! seria Pascal Case, não? Isso, Pascal Case, perdão. Camel Isso. Case é o contrário, né? Tipo, ele seria, por exemplo, ele seria No dessa meio. forma. Counter component, né? A partir Isso, da primeira que ele iria colocar. Obrigado. Isso. Obrigado, é isso aí. Então, ó, vejam o que eu fiz. Eu simplesmente peguei o trecho de código que estava aqui, o HTML, e joguei para lá. Ele está pedindo algumas coisas aqui, tem esse onClick, não sei o que. A gente ainda vai entender sobre isso. Por enquanto, relaxa, tá? Vamos tirar isso daqui, vamos jogar para lá. Esquece essa parte aqui por enquanto, porque isso aqui é conteúdo para as próximas aulas. Foca no conteúdo aqui do componente, tá? Então, eu vou fazer a importação, Ctrl ponto, importar, acabou, ó. Ficou bala demais, salvei. E agora veja que aqui está reclamando de um import que não está sendo usado. E olha o que eu vou fazer aqui agora. Vou chamar aqui, como foi o nome que eu dei? Foi counter, né? Então eu vou abrir como se fosse uma tag HTML. Vou chamar o counter. E veja que ele já me dá a sugestão aqui que está em .components/counter. E vou fechá-lo aqui como se fosse uma tag com self-close, tá? Dúvida. Pode dizer. Eu vi em algumas aulas por aí que o nome de componente tem que ser maiúsculo, lá do lado direito ali, né? Onde que cria lá o arquivo, né? Aqui. Isso precisa ou nada? Assim, é convenção, né, que chama. Tipo É assim, convenção. isso. Você pode fazer do jeito que você quiser, né? Só que assim, normalmente os projetos eles vão seguir. Ó, aqui, padrão, aqui já vai dar ruim por causa do Windows, ó. Veja que eu troquei o nome para colocar um C maiúsculo e aqui tá. Ele só entende se eu colocar com minúsculo, ó. Só que quando eu salvar e for ver lá, provavelmente. Oxe, tá dando certo. Enfim. Mas se eu for fazer um deploy disso aqui, vai dar ruim. Porque lá o arquivo agora é com C maiúsculo e aqui tá importando com C minúsculo, tá vendo? Isso aqui é uma coisa ruim que acontece com usuários do Windows. Então só seguir o padrão da empresa lá mesmo. Tipo, você vê, cara, é muito comum, por exemplo, as empresas usarem, eu vejo bastante projeto usando dessa forma aqui, por exemplo, ó, counter, traço, component, aí .tsx, dessa forma aqui, ó, eu vejo muito dessa forma, tá? Usando ele beleza. todo minúsculo, separado por traço nas palavras. Então, por exemplo, imagina que eu iria criar aqui vou dar um exemplo aqui só a nível de tu entender de comparação. Ó, imagina que eu teria aqui uma pasta chamada constantes, que aqui eu iria fazer literalmente uma constante aqui com vários dados, né? Então, sei lá, imagina que era uma lista com o nome de vários usuários, então seria user list, né? Então, seria muito comum usar dessa forma, ó, user traço list ponto constante ponto ts. Então, tipo assim, vai muito da maneira que a tua empresa trabalha e ela nomenclatura as coisas, sabe? Saquei. Não obrigado. foca muito nisso, porque o que acontece? Como eu falei, vai mudar de empresa para empresa, e aí se tu ficar, tem que usar maiúsculo, não tem que usar maiúsculo. Cara,
Chega lá no projeto, vê como que tá estruturado lá e segue o padrão, entendeu? Não fica Show, focando valeu. muito nisso, porque aí é gastar energia em algo que é muito simplório, ao meu ver. É importante? É. Não tô colocando aqui jogando pra merda e dizer que não significa nada, sabe? Mas assim, do que tu precisa aprender e entender, isso aqui é o menor dos teus problemas. Porque lá já vai estar seguindo uma arquitetura e tu só vai dar continuidade, certo? Então, beleza. Salvei aqui, ó. A gente tirou um trecho de código inteiro, jogou em um outro arquivo. E se vocês olharem lá, ó, mesmo assim ele tá funcionando, tá vendo, ó? Para provar que é aquele trecho de código, vamos voltar lá. Vou largar no meio do nada aqui um. Vou largar no meio do nada aqui um batata Joab, rei do JavaScript, ó. Joab, rei do JavaScript. Salvar. Olha lá, ó. Joab, rei do JavaScript, tá vendo? Então, tipo assim, componentização, em resumo, é isso, tá? É isso. É você pegar o código, passar para outra função que vai retornar aquele mesmo HTML. E aí, quando você for chamar no arquivo que você precisa, você chama dessa forma aqui. Essa é a sintaxe que tu vai usar. Pronto, tu componentizou alguma coisa. Como o roteiro aqui fala, além de components, a gente vai falar de props também, né? Então, tipo assim, pensa o seguinte. Uma função no JavaScript puro, você consegue receber parâmetros, né? Então, vamos imaginar um exemplo aqui, onde eu tenho um function, sum. Eu vou colocar até em português mesmo, né? Então, vai ser soma. E ele vai ter aqui, ó, um número 1, vírgula, número 2. E ele vai devolver aqui pra gente um return. Exatamente isso aqui, certo? Aqui, ó, pronto, dessa forma. Então, veja o seguinte. O que é o parâmetro aqui da função? São esses dois números aqui, esses dois parâmetros que eu consigo receber, né? E usar dentro da função. Cara, simples assim. Chamei a função, passei o primeiro parâmetro que equivale a esse aqui equivale a esse, que estão sendo usados aqui embaixo. Isso aqui é difícil de entender? Vocês entendem isso, né? Eu sim. Pronto. Nos componentes React é exatamente a mesma coisa. Tá vendo aqui que eu estou colocando aqui esse Joab, rei do JavaScript? Vamos supor que eu quero que esse componente ele vai receber um texto. Como eu estou usando TypeScript, eu vou fazer a tipagem aqui. Eu vou deixar até aqui mesmo, ó. Vamos colocar assim, ó. Ele vai receber um text, que vai ser um string, tá? O que é esse texto? Cara, pode ser qualquer coisa que você quiser colocar aqui. E aqui dentro, agora entra uma outra peculiaridade do nosso querido JavaScript, ou do nosso querido React, que é o seguinte. Lembra que eu falei que uma das diferenças do JavaScript puro para tu usar o JSX é que quando a função vai retornar, ela não retorna com parênteses, ela retorna com chave, e que praticamente todo lugar que tu for usar essa chave para colocar um retorno vai ser um elemento HTML? Então agora a gente vai inverter os valores. Lembra que no JavaScript, ó, veja que aqui, ó, se eu quisesse eu poderia fazer dessa forma aqui, ó, return, eu poderia devolver um objeto que vai ser, né, a nossa soma aqui, sei lá. Mas aqui, se a gente quiser, opa, esse valor aqui, veja que ele vem da função. Então, logo, ele pertence à parte JavaScript da coisa, né? Ele não pertence à parte HTML da coisa. Vamos entender dessa forma, certo? Então, para me trazer esse texto, que ele é uma parte do JavaScript, para dentro do HTML, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Abre chaves e pega aquela propriedade de trás para cá, ó. Texto, né, que eu coloquei. Texto. Pronto, ó. Veja que ele parou de dar erro, tá tudo certo, funciona. Eu vou remover isso daqui, salvar. Veja que agora lá no nosso app, vou até jogar ele para cá e tirar o nosso HTML dali. Pronto. Veja que lá no nosso HTML agora, deixa eu fechar essa parte aqui que a gente não precisa dela pelo menos por enquanto. Boa. Ele tá dando um erro aqui no counter, tá vendo? Ele tá dizendo o seguinte, olha, o tipo objeto vazio não é igual ao tipo string. Ou seja, ele tá dizendo a seguinte coisa, olha, aqui no counter ele está esperando receber alguma coisa que tu não está passando. Então, se eu vier aqui, colocar
texto. É texto, né, que eu coloquei, não é text. Boa, texto. Colocar Joab, rei do JavaScript. Por que tá dando erro? Deixa eu ver. Ah, entendi. Aqui assim, objeto. Ah, entendi. Que eu fiz errado. Que eu tava fazendo no sentido como se eu estivesse fazendo com JavaScript puro. Beleza. Aqui basicamente eu só alterei a tipagem, tá? Eu estou dizendo que vai ser um objeto, que dentro desse objeto ele vai ter uma propriedade chamada texto, que é um string, certo? Consegue entender isso, Joab? Sim, sim. Beleza. A tipagem do TypeScript aí, né? Exato. Se eu vier aqui agora e der um Ctrl espaço, ele vai me dizer aqui que eu tenho que chamar uma propriedade chamada texto. E aí eu vou passar aqui, ó. No caso eu vou passar outro texto, vou botar batata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salvar. A gente for ver lá na nossa tela. Tá aqui, ó. Batata de 1 a 9. Tá vendo? Então, propriedade é o quê? Propriedade é isso aqui. Eu poderia passar dessa forma aqui, ó. Imagina que eu vou passar desse jeito aqui, ó. Props. Que vai ser igual a n. E aí eu vou colocar aqui exatamente assim, ó, props.text. E aqui tudo funciona, certo? Ele está reclamando só da tipagem que eu coloquei como n, porque ele não gosta muito, tá? Mas ignora isso aqui que é só erro de tipagem, tá? Por enquanto. Jonathan, isso aqui funciona que tu fez ainda? Funciona. Veja que eu vou dar um reload na página, continua batata 1, 2, 3. Se eu colocar aqui, por exemplo, voltar para o Joab triturador do JavaScript. Tá lá, ó, Joab triturador do JavaScript. Então, tipo assim, que diferença fez? Aqui eu tô dizendo o seguinte, olha, aqui eu vou receber propriedades, certo? E eu passei aqui para ele uma propriedade chamada texto. Então, é como se eu tivesse o seguinte, ó. Imagina essa estrutura. Const. Bagunçou aí, João. A tela. Ficou ruim a tela? Ficou. Here we go again. Deixa eu colocar a transmissão, qualidade lá, texto, já tá, beleza. Compartilhar. Show. Voltemos. Const props, que vai ser igual. Pronto, é exatamente isso aqui. Só que aqui eu vou colocar dessa forma. Pronto. Imagine isso aqui, ó. No JavaScript, tá? Isso aqui. Eu tenho uma constante chamada props, que dentro dela, ela é um objeto, que dentro dela eu tenho uma propriedade chamada texto, que ela vai ter um valor. Quando eu coloco o props, é como se eu estivesse fazendo exatamente isso aqui, tá? E aí, para chamar isso, para pegar esse valor texto, eu teria que fazer o props.texto. Tá vendo? Ponto texto. Isso aqui vai me retornar o valor Joab triturador de JavaScript, certo? Isso aqui não é muito comum, certo? Eu estou explicando porque, assim, você tem que saber que vai que você pega alguma aplicação que esteja usando dessa forma aqui. Principalmente se estiver usando JavaScript puro, tá? Provavelmente tu vai pegar dessa forma. Mas se não for, a grande maioria vai estar dessa forma aqui, ó. Que é o objeto com o nome texto. Aí aqui eu vou atribuir a tipagem de novo, né? Que é essa daqui. E aqui eu removo o props ponto. Que aqui é como se eu estivesse fazendo o seguinte, olha. Eu vou extrair de dentro do props o próprio texto. Certo? Isso aqui é destructing, né? Destructuring do JavaScript. Isso aqui é conceito do ECMAScript 6. Como eu falei, presumo que vocês já conheçam isso aqui. Pra tu é de boa, né, Joab? Sim, já então, peguei já. Show de bola. O que a gente entendeu até agora? Como é que funciona? Mais ou menos ali por baixo dos panos o React. Como que é a estrutura principal, que é esse app. Normalmente a aplicação vai ficar toda em volta dela, tá? Aqui basicamente tu vai gerar os teus componentes e vão jogar eles aqui dentro para eles serem injetados dentro daquele HTML base. Os componentes tu vai criar dessa forma. Normalmente a estrutura vai ser essa daqui mesmo. Dentro de SRC tu vai ter uma parte chamada Components,
que dentro dessa pasta tu vai ter os componentes que foram criados. E aí o componente ele começa com letra maiúscula e ele retorna um HTML. E a estilização dele pode vir através do CSS, como eu mostrei aqui, a importação global. Então, eu consigo gerar classes aqui no CSS e colocar elas aqui usando o class name nas tags. Ou eu posso usar Tailwind, eu posso usar Style Components, qualquer outra solução que seja mais viável no momento, né? O mais comum é o Tailwind, eu acredito que o Joab já conheça. A gente não vai falar isso por enquanto, mas na próxima aula talvez eu traga já para ficar mais simples. Essa parte aqui de onClick, essas coisas aqui, ó, use state, a gente vai pincelar por enquanto, não precisa entender por enquanto. O que eu quero que entenda é que tem aqui o app, tem essa sintaxe aqui, que ele usa dessa forma. Eu quero usar uma propriedade que ela é do JavaScript dentro do HTML. Eu tenho que colocar essa sintaxe usando chaves, tá? E pronto. Em teoria, por enquanto, nessa parte, acho que é isso. Tem alguma dúvida até aqui? Tá claro? Tá difícil? Não entendi nada. E aí? Vamos lá. Supondo, na linha 3 aí, né? Na desestruturação. Certo. Tem como passar mais parâmetros, né? Tem. Ou Aqui, propriedades, quer dizer, né? aqui nesse exemplo, Joab, Pode. eu estou usando TypeScript. Então aqui é simplesmente a tipagem, tá? Eu poderia Sim, fazer dessa sim. forma aqui, por exemplo. Ó. Poderia colocar aqui um interface. Fazer mais explícito, né? Counter props, que vai ser um text. E passei lá aqui, ó. Pronto. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui é o quê? Uma tipagem que eu digo que eu vou ter um objeto com uma propriedade chamada props, que vai ser do tipo string. Então, imagina que além disso, eu vou ter também um age, né? Uma idade. Idade do Joab, que vai ser um number. Se eu vier aqui, der um vírgula, espaço, Ctrl espaço, veja que está aqui, ó, idade do Joab. Então vamos colocar aqui para baixo, ó, outro desse aqui, trocar por idade do Joab, ó. Salvar. Lá ele já reclamou, ó. Opa, tá dizendo o quê, ó? A propriedade idade do Joab Né? está ausente, né? Por favor, ela é obrigatória para o tipo counter props, né? O counter props está dizendo que ela é obrigatória e eu não estou passando, então vamos passar ela aqui. Olha lá, Ctrl espaço, idade do Joab, vamos colocar aqui 16 anos. Lá, ó. Vamos lá na tela, cadê? Olha lá, 16, ó. Só de cadeia. Então eu coloco aqui, ó. Essa é... Não, colocar assim, ó. Esse bilhete é verdade. Olha lá. Esse bilhete é verdade, 16. Ah, tá, beleza. É a minha idade. Então, tipo assim, eu quero adicionar mais coisas. Se tu tiver usando TypeScript, aqui, ó. Colocar, sei lá, Deixa eu pensar. Fala uma propriedade aí a mais que tu queira adicionar. O sexo dele, masculino ou Pronto. feminino. Sexo. Vou colocar, ó. Sexo do Joab. Já que a gente tá usando TypeScript, vamos colocar assim, ó. Repara. Masculino ou feminino ou de outros, né? E aí a gente pega ele aqui, ó. Sexo do Joab. Lá agora já vai começar a reclamar quando eu salvar aqui, ó. Voltar lá, ó. Opa! Ei, pai, tá faltando a propriedade sexo do Joab. E aí, não vai mandar não? Vamos mandar, pai. Aqui, ó. Se eu der um Ctrl espaço, sexo do Joab, abrir aspas, Ctrl espaço novamente, veja que já tem as opções aqui, ó. FMO, que é o que eu coloquei aqui, ó. Certo? Então, ó, de outros. A gente não usou, né? A gente não usou, né? Vamos usar aqui então. Ok, ó. Esse bilhete é verdade. Sexo do Joab é minha sexualidade. Hahaha. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Onde que ficou lá a sexualidade que eu não vi? Então aqui, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Ah, entendi. Agora vi. Vamos colocar assim, ó. Macho. Porra.
fêmea, Feio. Por que que o macho tá em aspas duplas? outro. Colocar todos então, né? É. Pronto. Aqui ele Mas, já mas reclamou, se ó. fosse simples... Alterei a tipagem, ele reclamou aqui, ó. A propriedade tá aqui. Mas ele tá reclamando do quê? O tipo O não é igual a macho, fêmea ou outro, né? Muda aí, paizão. Uhum. Beleza, vou apagar, Ctrl espaço. Opa, tá aqui, ó. Fêmea, macho, outro, outro. Bom, tem Aqui, ó. tem Esse bilhete ideia é que não verdade. foi essa reclamação aí. Outra é minha sexualidade, hahaha. Aí, ó. Entendeu? Então a gente fez um componente, adicionou propriedades e usou elas. É isso. Entendeu? O React, basicamente, Caramba. o teu dia a dia vai ser isso. Vai ser criar componentes, usar propriedades, chamar elas. E é isso. Assim, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né? Tem várias outras coisas que a gente ainda vai ver nas Sim, próprias aulas. Mas, o mínimo do mínimo do mínimo que tu pode saber hoje é isso. Tem mais conteúdo pra hoje? Cara, tem. Mas eu acho que a gente vai colocar pra mais aulas, né? Tipo, eu acho que Sim, colocar umas vamos 4, pausar 5 já. aulas, né? Isso, já tá. Então, assim, Que aí eu por vou hoje, chegar lá em casa. por hoje, tem alguma dúvida, Joab? A galera que tá Não, aí, não. tem alguma dúvida? Eu tô de boa. Eu quero saber se Não, eu posso mano, colocar bom. já no meu portfólio que eu sou sênior em JavaScript. Coloca lá Eita. Senior JavaScript com 7 anos de E- carreira e certificação da Microsoft MVP. Pronto. É isso. Boa, velho. Então, Pô, muito boa. Beleza. O que a gente tem por Palmas. hoje é isso. A gente vai pegar esse conteúdo Brabo, aqui, vai cara, jogar muito para as bom, muito próximas e a gente vai Meu organizando esse microfone não pega as conteúdo palmas. e vamos melhorando aí. O que vocês tiverem de dúvida também, quiser mandar e a gente fazer depois, a gente manda também, não tem besteira, tá? O conteúdo de apoio vai estar aqui, ó. água, Que é esse repositório aqui do Alisson, tá? Podem dar uma acompanhada lá. Como eu falei, o conteúdo ele vai estar a partir dessa semana 5, tá? Week 5. certo. Se não manjar de inglês, pede pro tradutor lá e é isso. Mas qualquer dúvida, me procura. Pode procurar também a galera aí na comunidade, tá? Pra quem não é da Tamo junto. comunidade que vai estar assistindo pelo vídeo, pela gravação, é na Forja Dev, certo? Então é isso aí. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado. E até a Obrigado, próxima Jonathan. aula. Valeu. Obrigado. Lindo. Mais Caramba, informações da parabéns. comunidade. Caraca.